Tem pessoas que não sabem o que é procrastinação, né? Então eu vou explicar. Procrastinação é eu deixar as coisas para depois, tá? É eu empurrar com a barriga. É eu assim, amanhã eu vou começar a fazer um projeto novo. Aí chega amanhã e aí eu falo que vai ser na, sei lá, na sexta-feira. Aí vai ser na segunda. Ou eu vou começar uma academia, né? E eu tô sempre lá deixando para depois, procrastinando. Vocês podem participar da live, tá? Pra contar experiências de vocês de procrastinação. Ou quem conseguiu superar isso, né? Também pode deixar o comentário aí, tá? Ou fazer perguntas. Então a live de hoje é sobre a procrastinação, tá? Como eu falei, procrastinação é eu empurrar as coisas com a barriga, eu adiar, eu protelar coisas que são importantes, desde coisas às vezes simples, como arrumar alguma coisa, por exemplo, em casa, enfim, como também algo mais complexo, tipo um projeto, né, um objetivo que eu tenho de longo prazo, principalmente, né? A gente diz assim, objetivo de longo prazo, né? Eu preciso dar um primeiro passo para alcançar esse objetivo de longo prazo. Só que o que eu tenho que fazer, né? Eu não posso procrastinar, ok? A Viviane, oi Viviane, quanto tempo? Que legal que tu tá aí na live. Vamos participar. Gente, então assim, o que acontece, né? Toda vez que eu vou adiar uma tarefa, que eu vou deixar as coisas para depois, que eu vou empurrar com a barriga, tá? O que acontece? A minha autoestima, ela acaba diminuindo bastante, tá? A procrastinação, ela tá muito ligada à saúde mental, tá? Por vários motivos, tá? Por exemplo, assim, toda vez que eu me proponho a pensar, vamos dizer que final de ano é muito comum as pessoas, né, fazerem vários planos pro próximo ano, coisas que elas querem atingir, tá? Essa motivação, ela dura pouco no nosso cérebro, tá? Ela não dura muito tempo. Então é muito fácil, né, eu fazer uma lista de coisas que eu quero pro ano seguinte e eu chegar no final daquele ano e eu ver que talvez uma coisa eu consegui meia boca, né? Mas a maioria das coisas que estão ali eu não consegui fazer. É muito comum, porque o nosso cérebro, ele é muito condicionado ao prazer imediato das coisas, tá? Então, assim, o que ele busca, né? Ele busca o prazer, ele busca saciar, né? Imediatamente. É como se ele dissesse assim, por que tu não vai comer esse doce agora, se ele tá aqui, né? Porque longo prazo é muito tempo, né? Então, come agora pra te sentir prazer. O problema é que o prazer imediato, ele dura pouco tempo, então não vale a pena, né? Eu ceder ao prazer imediato, como ele dura pouco tempo, não vale a pena isso. Vocês podem ver, né? Vocês vão lá, eu tô dando muito exemplo da comida, porque fica mais fácil de entender, tá? Mas, por exemplo, né, tô numa festa e eu quero comer um docinho, eu vou lá e penso, não, eu vou comer mais um, eu vou comer... aquele prazer, ele dura pouco, daqui a pouco eu já comi, já nem sinto mais, e aí o que vem na minha cabeça é uma culpa, né? Por que eu fiz isso? Ah, eu não tinha que ter feito isso, né? Agora vai ficar mais longe do meu objetivo, que seria emagrecer, enfim, tá? Então, a procrastinação, ela é muito ligada à saúde mental. E também, o que acontece, tá? Um outro fator que leva as pessoas a procrastinarem muito é a ideia de que elas não vão ser capazes de fazer, tá? Então, vamos dizer assim, ó, eu tenho um objetivo de longo prazo que seria, sei lá, um desafio, por exemplo, no trabalho. Eu quero fazer um projeto lá com o meu time, vamos dizer assim, né, que aumente o faturamento X, tá? Se no fundo eu acredito, tá, que aquilo não vai ser possível, mesmo eu querendo, eu vou procrastinar, tá? Porque eu acredito que talvez não vai ser capaz de acontecer. Então, eu não gasto a minha energia naquilo ali, tá? Então, por isso eu acabo deixando para depois. Eu acreditar que aquilo não vai ser capaz, tá? Que eu não vou ser capaz também, faz eu procrastinar certas coisas, tá? Então a gente tem o achar que não é capaz, a gente tem a questão do prazer imediato, que eu não consigo me disciplinar, né? Pra não ceder ao prazer imediato e pensar em algo a longo prazo, tá? Também é um outro fator, ok?
baixa muito a autoestima porque eu não fico eficaz nas coisas, tá? Minha autoeficácia, ela diminui muito quando eu procrastino as coisas. Então, é como se fosse um ciclo ali, né? Aí a minha autoeficácia diminui, eu me sinto mal com isso, minha autoestima baixa, né? Então, cada vez mais eu vou ficar sempre procrastinando e eu entro num ciclo assim, tá? A procrastinação, ela tá até em pequenas coisas, como por exemplo, arrumar as gavetas do quarto, não tirar roupas velhas do armário, papéis, né? Já que não usa mais, ou marcar aquela consulta que eu tenho que marcar e que eu fico todos os dias lembrando daquilo e eu acabo não fazendo, né? A questão é que tá na minha cabeça, né? Mas eu não faço. E o que acontece muito é, quando eu vou lá e faço, dá um alívio, né? Então, e muitas pessoas me dizem assim, nossa, era uma coisa tão fácil de eu fazer, e eu procrastinava tanto. E então, assim, a questão de custo-benefício, né? O custo, ele é muito maior quando eu procrastino do que o próprio benefício, né? Que dá aquele alívio de dever cumprido, né? De que eu fiz as coisas, enfim, tá? Por exemplo, até arrumar a mesa do trabalho, né? Amanhã eu faço isso, amanhã eu arrumo isso. Então, tudo isso vai causando uma baixa eficácia, né? Eu começo a não ser produtivo mais nas coisas, tá? É claro que se a gente for pegar, né? Por exemplo, uma pessoa que tá depressiva, né? Ela não vai estar motivada para as coisas, ela vai procrastinar mais. Então, cada caso é um caso, mas se a gente for ver, eu preciso tolerar o desconforto das coisas, né, para que eu consiga alcançar objetivos de longo prazo. Então, é muito importante a tolerância, né, eu tolerar o desconforto de eu ter que, por exemplo, eu sei que esse livro vai ser bom para mim se eu ler, eu tenho preguiça de ler, né, mas se eu tolerar esse desconforto, eu vou ter muito mais benefícios se eu conseguir ler esse livro. Então, gente, sabe, é uma coisa assim que quando vocês começarem a criar hábito de algo, vocês vão ver como não é tão difícil assim, tá? Mas eu preciso ser persistente e todos os dias, né, eu fazer aquilo que eu me programei a fazer. Eu vou dar umas dicas pra vocês depois de como ajudar vocês a não procrastinar, tá? Por enquanto eu ainda tô falando sobre a procrastinação. Ó, a Janúcia, ela disse assim, quando eu faço eu me sinto uma heroína. Sim, né, essa é a sensação mesmo, né? Do tipo, nossa, eu consegui. E pode ser uma coisa muito simples, né? Que tu acabou fazendo, mas que vai fazer diferença no teu dia, né? Com certeza vai fazer, tá? Outra coisa também, né? As pessoas que procrastinam, elas podem ter uma ideia, construir uma ideia de si mesmo, tá? De, como eu falei, de ser incapaz, né? De se sentir irresponsável também ou fracassado, tá? Também é uma sensação de culpa, né, de angústia pelo que não fizeram, tá? Então, vejam como isso é algo relevante, né, para o nosso dia a dia, para autoestima e saúde mental, né? Eu procrastinar, então eu posso me sentir fracassado por fazer isso, né? Me sentir irresponsável, eu começo a ter sentimentos de culpa e de angústia pelas coisas que eu não fiz, tá? Além disso, né, desse sentimento de culpa, também uma dose elevada de ansiedade. Aumenta, sim, a ansiedade. Porque eu tenho várias coisas na minha cabeça que eu tô deixando pra depois, né? E elas ficam ali todos os dias me lembrando que eu não consegui fazer, que eu não quero passar por aquele desconforto, né? Então, não é nada funcional, tá? Aí também tem uma outra coisa da comparação, né? Daí eu começo a me comparar com pessoas que eu vejo assim... como é que eu queria ser que nem aquela pessoa que é organizado, que consegue fazer as coisas. Então, eu entro num looping ali de pensamentos que vão me deixar mal, né? Vão me deixar menos funcional, tá? Que mais? Vamos ver aqui. Também afeta a saúde física, né? Porque o procrastinador, muitas vezes... até pela ansiedade, ele começa a ter mais dores de cabeça, tá? Dor de estômago, sintomas de estresse também, tá? Afeta bastante essa questão, tá? Outra coisa também que a procrastinação ela pode estar muito ligada é o perfeccionismo. Nossa, o perfeccionismo é algo que atrapalha muito, né? Que faz a pessoa procrastinar bastante, tá? O perfeccionismo. Porque no perfeccionismo, a pessoa, ela... é como se a tarefa precisasse de mais tempo para ficar perfeita e que tudo dê certo.
Então, eu pego, por exemplo, um trabalho que eu tenho que entregar e eu nunca entrego, porque nunca tá bom. Porque eu tenho que mudar aquela linha, porque a letra não tá legal, enfim. Então, eu fico ali procrastinando e eu não entrego. E aí, vem todo aquele sentimento de culpa, de não ser funcional nas coisas, tá? Então, eu acabo adiando. Aí, as pessoas pensam muitas vezes assim: é melhor eu não entregar ainda, né? Eu vou repassar mais uma vez antes de entregar, porque vai ser melhor, tá? Só que não. Lembra aquela frase, né? Do tipo, melhor feito do que perfeito. É bem isso, né? Então, é melhor eu fazer do que eu esperar algo perfeito, tá? Uma outra coisa. As pessoas também que têm uma insegurança de encarar a realidade, tá? Então, em alguns casos, a motivação e a vontade de deixar tudo para depois também podem estar ligada ao desinteresse também pelo trabalho, tá? Do tipo, se tudo é tão difícil, será que eu não tô no trabalho errado? Então, a pessoa também sente uma insegurança, muitas vezes ela procrastina por não ter certeza que aquilo vai ser bom para ela, que aquilo é o caminho. Também é comum procrastinar por causa disso. Então eu vou deixando as coisas para depois porque eu também não tô tão interessada no que eu tô fazendo. Isso também pode acontecer, tá? Então a procrastinação afeta a autoestima, os sentimentos, os valores, a minha autoeficácia, várias coisas assim, tá? Gente, agora eu vou dar para vocês algumas dicas, algumas estratégias, então, para a procrastinação. Se vocês tiverem papel, enfim, anotem aí, que é bem interessante. A primeira, tá? A primeira estratégia é eu identificar um objetivo claro. O que seria o objetivo claro? O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Tá? Então, assim, o que eu quero alcançar? Qual é o objetivo que eu tenho? Ele tem que estar muito claro, tá? Esse objetivo. O que eu faço? O segundo, primeiro eu preciso de um objetivo claro na minha cabeça. Depois eu preciso estabelecer, tá? Esse objetivo, como é que eu vou dizer? De uma forma realista, tá? Eu não vou colocar algo que vai ser muito difícil de eu alcançar. Porque daí sim vai me dar eu vou procrastinar e vai me dar aquela sensação do fracasso. Então tem que ser um objetivo que ele seja real, tá? Um objetivo que seja dentro da realidade. Então isso é muito importante. Eu pegando, então, identificando um objetivo, estabelecendo um objetivo real, eu vou organizar, por exemplo, em vez de eu pensar assim, eu nunca mais vou procrastinar novamente. Troquem por exemplo, eu vou estudar 1 hora por dia, ou eu vou ler esse livro por 1 hora por dia, tá? Então já condicionem o cérebro de vocês para a resolução do problema, e não do que vocês não querem. Então vamos dizer que meu objetivo é ler 1 livro por mês, tá? Então eu pego e em vez de eu pensar, eu não vou procrastinar a leitura desse livro, o meu foco vai ser assim: eu vou pegar e eu vou ler 20 minutos por dia desse livro, até eu terminar ele. Tá? Então, sempre direcionando o cérebro para a resolução do problema, e não do que eu não quero que aconteça. Tá? Então, isso é bem importante. Depois, o terceiro, né? Eu vou pegar o meu objetivo principal e eu vou dividir ele em mini objetivos, né? Pequenos e específicos, tá? Isso é bem importante de fazer. Por exemplo, em vez de eu pensar, eu vou escrever o relatório, eu penso, parecido com o do livro que eu falei, eu vou trabalhar 30 minutos por dia, né, nesse plano para mim estruturar ele, tá? Amanhã eu passo mais 30 minutos. Eu quero que vocês entendam que o nosso cérebro, ele é sedento por gratificação imediata. Então eu preciso dizer para ele que eu vou fazer algo que não vai levar tanto tempo, tá? É como se eu estivesse enganando, né? Então eu digo assim, eu quero ler esse livro, eu vou passar 30 minutos, 15 minutos por dia que seja, eu quero fazer um projeto, então eu vou pegar meu computador e eu vou ficar 30 minutos vendo hoje esse projeto, amanhã mais 30, o cérebro ele entende melhor se eu faço isso, tá? Ele aceita melhor. Então é mais fácil de eu ir lá e eu conseguir fazer, tá?
depois, né, voltando, seja realístico ao invés de desejoso, né? Sobre o tempo também que eu vou levar para fazer, o tempo disponível que eu tenho, né? Em vez de eu pensar assim, ó, eu tenho tempo sobrando para fazer isso amanhã, pensem assim, bom, eu vou olhar minha agenda e eu vou ver quando que eu posso começar né, porque da última vez demorou bem mais tempo do que eu pensava. Então também o gerenciamento do tempo ali é importante, tá? Ser realístico quanto ao tempo que eu vou levar para as coisas, tá? É muito comum, gente, as pessoas às vezes que procrastinam e que dizem assim, eu procrastino porque eu tentei uma semana e eu vi que eu não consegui, ou que eu não tive resultado, daí eu parei. Gente, tudo é persistência, tá? Para mim criar um hábito é persistência, eu preciso fazer aquilo todos os dias, pelo menos 20 dias, um mês, para que comece a criar um hábito também. Né? O meu cérebro ele precisa se condicionar para aquilo que eu quero, tá? Então é importante persistir, mesmo sentindo desconforto, tá? Isso é bem importante. A gente fala, vamos dizer que é o desconforto construtivo, né? Tudo que eu quero atingir, eu vou sentir um certo desconforto. Só que é importante eu tolerar isso, é importante eu passar por isso para me conseguir algo, tá? Apenas comece, tá? Ao invés de tentar fazer o projeto todo de uma vez, dê um pequeno passo, né? Vamos lembrar que uma jornada de 1000 quilômetros, ele vai começar com um único passo. Então, o importante é eu apenas começar, tá? E pensar assim, bom, qual é o primeiro passo que eu posso dar? Gente, pode ser um passo super simples, não é nada complexo, né? Lembra, o nosso cérebro não aceita algo muito complexo. Então, o que eu posso começar, né? Qual é o passo mais simples que eu posso fazer? É muito comum pessoas que precisam, né? Todo mundo precisa fazer um exercício, né? Sei lá, um exercício aeróbico, uma caminhada. Que dizem assim, eu me programei para fazer 3 vezes na semana. Aí, uma vez eu falhei. Então eu já não fiz a semana toda. Eu começo na outra pra fazer certo. Não, é melhor eu fazer, né, aqueles 30 minutos, vamos dizer, da semana do que eu não fazer nada. Então é isso que vocês têm que começar a pensar, tá? Um pequeno passo para alcançar um longo objetivo. Qualquer objetivo, por mais complexo que ele seja, ele vai começar com coisas simples. Porque na verdade é no dia a dia que a gente vai construindo coisas grandes. É no dia a dia que eu vou ali e vou mexendo em alguma coisa que eu quero mudar. Né? Não é tudo num dia que isso vai acontecer. Então as pessoas que têm dificuldade, né, com prazer imediato, que querem as coisas muito, muito momentânea, elas precisam aprender que tudo leva um tempo. Tudo leva um tempo para acontecer. Uma terapia, quando o paciente vem me procurar para fazer terapia, ele tem que saber que as coisas não vão acontecer do dia para noite, que existe todo um processo até que isso, né, venha a melhorar. Então, isso é na vida em geral, né? Se eu quero fazer uma mudança e eu penso que em uma semana eu já tenho que ter essa mudança, tanto numa alimentação, num exercício, numa terapia e tudo mais, é uma ilusão, porque isso não vai acontecer. Então, eu tenho que aceitar que existe um tempo para isso, para as coisas, tá? Uma outra dica também é usar os próximos 15 minutos. Qualquer pessoa pode fazer coisas por pelo menos 15 minutos, tá? É aquela questão do livro. Eu posso sim, eu tô procrastinando já há tempos ler um livro. Bom, 15 minutos por dia, o que é 15 minutos? Eu consigo fazer, eu consigo ficar ali e ler um livro. Até pessoas que têm a dificuldade, né, o déficit de atenção, que não conseguem ficar muito tempo, né, lendo um livro, focado em algo ali, pô, por 15 minutos consegue, tá? Até isso é uma das coisas que a gente faz, que a gente trabalha com que eu trabalho, né, com quem tem o TDAH, né? Vamos tentar por 15 minutos ali, todos os dias, né, fazer cumprir aquele objetivo ali, tá? Uma outra coisa também, né, é a questão de obstáculos e contratempos, né? Vai acontecer, né? Lembra? Toda vez que eu quero atingir um objetivo, sempre vão ter obstáculos e vão ter contratempos, né? E eu preciso entender, tá, que isso vai acontecer e que isso não é um reflexo do meu valor ou da minha competência, tá? Os obstáculos que surgirem faz parte do processo. Todo mundo que construiu grandes coisas na vida
tiveram que superar muitos obstáculos no seu processo. E faz parte e eu tenho que aceitar isso. Tá? Outra questão também é sempre delegar, né? Sempre que possível, tentar delegar as coisas, tá? Ou mesmo largar de mão a tarefa. De novo, pessoas que são muito perfeccionistas, muitas vezes, têm dificuldade em delegar tarefas, porque elas acham que só a maneira delas é a certa, né? E é a única, talvez, maneira de fazer. Que se o outro for fazer, não vai ficar do jeito que ele gostaria. Então, eu preciso sim, né, aprender a delegar, a confiar na competência das pessoas também, tá? E que sempre existe um modo diferente de fazer as coisas, né? E que isso não quer dizer que vá alterar o produto, muitas vezes, né? Que o resultado final, ele vai ser o mesmo, só de um modo diferente de fazer as coisas, tá? Então, delegar é bem importante. Porque a gente não consegue fazer tudo mesmo, né? Ninguém escala algo grandioso, né? Centralizando tudo em si. Eu preciso das outras pessoas para me ajudar no processo também, tá? Uma outra coisa é proteger o seu tempo, né? Proteger o tempo, ele é importante. E o que seria proteger o tempo? Eu também aprender a dizer não para as coisas, tá? Eu preciso aprender quando que eu tenho que dizer sim e quando que eu tenho que dizer não, tá? Então, por exemplo, né? Eu tô focado num projeto que eu quero fazer, talvez eu vou ter que dizer não para outros projetos que as pessoas estão me solicitando, né? Ou coisas extras. Então, assim, eu preciso me focar no que é mais importante no momento também, tá? Eu preciso escolher, né, pra mim, o que é importante, né? O que é urgente, na verdade, a fim de eu atender o que é importante. Então, eu selecionar, tá? O que vai ser importante pra mim no momento é importante, né? Eu poder dizer não pra outras coisas, pra ter o foco naquilo ali mesmo, tá? Isso é bem importante. Outra coisa, né, gente, é observar as desculpas que a gente acaba dando pra gente mesmo, né? Do tipo, eu não tô preparado ainda pra isso, então eu vou deixar pra depois, né? A pessoa que ela justifica muito, que ela dá muita desculpa, ela acaba não fazendo as coisas, né? Eu não vou começar a academia ainda porque eu vou esperar, sei lá, quando eu tiver 1 quilo mais magro. Tem gente que faz isso. Tem gente que diz assim, eu não vou na academia porque eu ainda tô fora do peso. Bom, gente, mas daí tu tem que ir na academia, né? Não é depois, quando tu emagrecer, que tu vai numa academia. Então, as pessoas, se a gente observar, elas acabam dando muita desculpa pras coisas. Elas dão muita desculpa e aí não fazem as coisas, tá? Muita justificativa pras coisas. Eu não tô muito bem hoje, tô meio pra baixo, então eu não vou começar, né? Acaba sendo uma desculpa, tá? Uma outra coisa importante também é a gente recompensar o nosso progresso, tá? Ao longo do caminho. Então, assim, eu preciso focar no meu esforço, tá? E não no resultado final. Isso é bem importante, tá? Então, tem que cuidar aquele pensamento do tudo ou nada, né? O copo pode estar meio cheio, assim como ele também pode estar meio vazio, né? Então, um pequeno passo, ele já é um progresso. Tá? Então, eu preciso também recompensar essas coisas pequenas, né? Eu consegui... essa semana eu consegui, então, ler meu livro por 15 minutos só. Ok, foi um pequeno progresso. Na semana passada, tu não conseguiu fazer nada disso. Então, eu também preciso me recompensar para que eu sentir que aquilo ali tá valendo a pena também. Gente, lembre, o nosso cérebro, ele é o nosso maior sabotador, né? Então, se eu conseguir condicionar ele, né? Se eu conseguir enganar ele, eu vou conseguir chegar muito mais fácil nas coisas, né? Uma das coisas que eu falei pra vocês é a questão do tempo, né? Se eu pegar e falar pro meu cérebro, vai ser só 15 minutos, ele vai aceitar mais do que se eu falar, vai ser 1 hora, ou eu vou ter que ler o livro, quase que o livro inteiro hoje, tá? Então, aprendam como lidar com ele, certo? Outra coisa também, né, eu tentar usar a procrastinação como um sinal, né? De eu me perguntar qual é a mensagem que essa procrastinação ela tá me enviando, né? Que mensagem ela tá querendo me dizer? Por que eu tô procrastinando tanto? Será que tem a ver com eu achar que isso não vai ser importante na minha vida? Ou será que tem a ver com eu achar que eu não vou ser capaz de concluir e aí eu deixo pra depois? É muito comum, hoje em dia, com a questão da internet, né, com as mídias sociais e tal, é muito normal as pessoas às vezes procrastinarem o início de algo. Vou fazer até uma live, né?
Ah, como seria importante eu fazer uma live pro meu negócio? Ah, mas eu vou procrastinando. Será que eu procrastino porque eu acho que não vai ser bom? Porque eu acho que eu não vou ser capaz de fazer? Então, né, qual é a mensagem que a procrastinação, ela me passa? Isso é importante de avaliar, tá? Gente, lembre, né, vocês têm uma escolha. Você pode deixar pra depois ou você pode agir, tá? Você pode agir mesmo que se sinta desconfortável, é o que eu falei antes, tá? O desconforto faz parte de qualquer progresso, de qualquer desenvolvimento. Então, eu posso agir hoje, mesmo me sentindo desconfortável. Se eu procrastinei no passado, não quer dizer que eu vá fazer isso agora. Então, o legado do passado não pode determinar o meu presente nesse momento. Esqueçam, né, os fracassos, vamos dizer, né, que vocês tiveram. O que importa é o agora. Daqui pra frente, o que eu posso fazer, tá? Também vocês podem ter prazer em aprender, em se desafiar a si mesmo. Isso pode ser prazeroso também. O desafio, ele não tem que ser levado como algo que vai me trazer tanto desconforto, vai me tirar da minha zona de conforto, mas também um prazer. Pode ser prazeroso eu me desafiar. E eu não tenho que ser perfeito para ter valor, né? As pessoas, elas acabam se desenvolvendo a partir de vários erros que elas cometeram. E isso faz parte, né? Olha o Augusto, faz tempo que eu não vejo. Tudo bom, Augusto? Então as pessoas, elas vão pro passo certo através de muitas coisas erradas que elas acabaram fazendo, tá? Então é importante isso. Gente, eu não vou me alongar muito nessa live. Então, assim, quem não conseguiu ver desde o início, ela vai ficar gravada. É bem interessante, bem importante que vocês vejam, tem vários passos ali, né? Primeiro, identificar um objetivo, estabelecer um objetivo dentro da realidade, dividir o meu objetivo em mini objetivos pequenos e específicos, eu ser realístico ao invés de desejoso, apenas eu preciso começar, tentar usar os próximos 15 minutos, esperar os obstáculos e contratempos, sempre que possível delegar as coisas, tá? Proteger o meu tempo, que é o dizer não também, né? Eu tenho que saber quando eu tenho que falar sim e quando eu tenho que falar não para algo novo. É muito importante observar as desculpas que você dá para não começar. Também é importante porque elas podem estar relacionadas a uma crença de que eu não vou ser capaz de fazer ou de que aquilo não é importante para mim. Então eu preciso observar as minhas desculpas. Eu recompensar o meu progresso ao longo do caminho. Por mais simples que seja um primeiro passo, ele é sempre muito importante, tá? Usar a minha procrastinação como um sinal, então, né? O que essa mensagem, o que a procrastinação tá me dizendo? Eu deixar as coisas para depois. E que eu tenho uma escolha, que é deixar as coisas para depois ou agir, tá? E que mesmo desconfortável, eu preciso fazer as coisas.